Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Agora, o que é certo de verdade, senhores, é que vocês vão ter que pagar pelo selo de vocês, tá? De verificado. Então podem coçar o bolso aí que $8 daqui pra frente. Então, Mobilon, Felipe, Riga, vocês vão ter que começar a pagar. Será que vai ser $8 mesmo aqui no Brasil? Ou será que eles vão fazer um preço mais realista em outras... Vão ajustar, acho que vão ajustar sim. Se for ajustar pro preço Brasil de serviço, devia dar uns 50 centavos, assim, o equivalente. Porque do jeito que tá valendo... Que é o que vale aquele negócio. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Josué de Oliveira. Agora é oficial. O Twitter pertence a Elon Musk. Depois de meses de indefinições, o dono da Tesla e também da SpaceX está no comando da rede social, que anda tendo uns dias bem agitados. No episódio de hoje, a gente repassa a novela da compra do Twitter e analisa os primeiros passos do bilionário à frente da rede e conversa sobre o que acontece com ela daqui pra frente. Então aguenta aí que a gente já começa. Essa é a segunda vez que a gente tenta falar sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Lá em maio a gente já abordou um pouco sobre esse tema, quando as conversas já estavam bem avançadas e parecia que o negócio estava certo, estava para acontecer. Só que aí a coisa deu aquela travada e a gente ficou acompanhando essa novela, né? Teve até que entrar a questão da multa no meio, enfim, essa coisa toda que ficou se arrastando. Então foi só agora no final de outubro que a gente teve realmente a confirmação de que a compra foi concluída e agora o Elon Musk é de fato o novo chefão do Twitter. Um chefão que já começou ali de uma forma conturbada, ainda no meio de um período eleitoral brasileiro e agora também tá tendo ali nos Estados Unidos eleição pra Câmara, Senado, sei lá o quê. Mas vamos começar do começo aqui, né, Riga? Por que demorou tanto essa compra? Por que o negócio já estava certo em maio, parecia que ia acontecer e só foi concluído agora em outubro? Em maio parecia que ia acontecer, mas em abril parecia que não ia acontecer nunca, aí em junho parece que piorou, então foi um negócio muito conturbado desde o começo, né? Então, a gente até gravou o Tecnocast em maio, né? Umas 2 semanas depois do anúncio oficial da compra, ainda com aquela dúvida, né? Será que vai mesmo e tal, né? A gente não tinha muita certeza. E já em maio, o Elon Musk tava colocando algumas coisas ali, tava colocando meio que uns empecilhos pra meio que desistir, sabe? Porque ele falou que não tinha informações suficientes sobre a quantidade de bots no Twitter. O Twitter oficialmente dizia que essas contas automatizadas ou de spam eram menos de 5% dos usuários. E aí o Elon Musk queria uma prova, né? Queria dados que comprovassem que era só isso mesmo. O Musk, inclusive, chegou a afirmar que os bots podiam chegar a 20% dos usuários, né? Então, em tese, ele estaria pagando por uma rede em que 1/5 das contas são inautênticas, o que seria um péssimo negócio. Ao mesmo tempo, ele se recusou a fazer a due diligence do Twitter, então meio que foi uma compra muito por impulso, né? Ele chegou e falou, ó, eu vou pagar $54,20 por ação e pronto. Ah, mas você não quer fazer uma análise da empresa antes, ver como tá a situação da empresa, com informações que são confidenciais, né, que não são distribuídas em relatório financeiro, etc. Não, eu quero comprar agora. E aí deu um tempo, o Musk falou, tá, mas agora eu quero saber de uns detalhes, sabe? Ele meio que voltou atrás e para algumas pessoas, né, isso parecia ser uma jogada para negociar um valor mais baixo do que o que ele tinha combinado, que era $54,20 por ação ou total de $44 bilhões. Esse clima foi meio que o que acontece quando as pessoas compram um celular e depois elas procuram um review. E aí chega comentário pra gente falando, não, mas esse celular aqui não é tão ruim assim, não sei o que e tal. As pessoas, elas compram, opa, mas peraí, será que foi bom comprar isso aqui? Deixa eu pesquisar agora pra ver se outra opção não era melhor, né? E aí a pessoa fica meio puta, né? Eu entendi que foi isso que aconteceu nesse caso do Twitter. Até porque existia toda uma novela antes do anúncio da compra do Twitter, porque o Twitter não queria, né? Tinha alguns
alguns instrumentos ali, Poison Pill, pra tentar impedir essa compra de uma forma tão, né, tipo, uma pessoa comprando de uma vez uma empresa de capital aberto por 44 bi, assim, né? Então, desde o começo foi um negócio meio estranho, assim. Foi totalmente inesperado. Passou essa impressão mesmo de compra por impulso, né? Quem nunca, né? Tá ali uma rede social com 200 milhões de usuários dando sopa. Quem nunca foi lá e... 44 bi, né? Eu já comprei uma pizza por impulso. Agora, 44 bi, não passei por essa experiência ainda. No máximo um celular e tal, assim, né? Mas, enfim, tem níveis a coisa, né? Mas, de fato, isso que o Riga comentou é interessante, porque se a gente for lembrar e voltar um pouco mais, teve esse lance da Poison Pill, teve alguns mecanismos que o conselho tentou utilizar para impedir a compra, mas ela acabou sendo aprovada inicialmente. E aí foi dando para trás, o clima entre o Musk e a diretoria foi piorando bastante. Quem aí acompanhou essa história vai lembrar que teve uma certa vez em que o Musk estava tweetando naturalmente, que é o que ele gosta muito de fazer, e aí o Parag Agrawal, que era o CEO na época, ele estava tweetando justamente sobre o número de bots e spam na plataforma. E aí o Musk respondeu para ele com um simpático emoji de cocô, né, dizendo o que eu acho aí da sua explicação, né. Então, essa questão dos bots realmente se tornou uma pedra que ficou no caminho, assim, né. Foi a coisa que foi levantada como o argumento para, cara, não vou continuar com essa compra, né. E para completar, além dessas críticas que ele fez ao Twitter no próprio Twitter, ele falou mal do algoritmo. Então, basicamente, o que parecia ali é que ele estava sendo muito explícito quanto ao fato de que, cara, eu fiz uma compra, mas agora essa empresa tem problemas demais e não tá sendo aberta comigo. E que parecia ali que as duas empresas tinham chegado num impasse e que, enfim, nenhuma das partes conseguia concordar uma com a outra. Então foi em junho quando o Musk sinalizou que estava desistindo da compra. O argumento era que o Twitter estava violando os termos do contrato por não ter apresentado as informações que ele solicitou, que seriam esses dados sobre bots e spam, e o Twitter respondeu abrindo um processo contra o Musk para que ele honrasse as suas obrigações de compra. Afinal, ele assinou ali um termo, um pré-contrato, alguma coisa, que obrigava ele, né, a ir em frente. Afinal, quando você faz um anúncio desse, sendo uma pessoa que é séria, né, você tem dinheiro para fazer a compra, você movimenta o mercado, então influencia o preço das ações, influencia várias coisas, você não pode fazer isso, até por uma questão de regulação do mercado financeiro, né? Pode dar muito problema. Então não era um acusando o outro, né? O Musk falando que um não estava cumprindo os termos do contrato, o Twitter falando que, pô, o Musk se comprometeu a comprar, e por que não vai comprar mais? E aí teve uma saída do chefe de segurança do Twitter, o Peter Zatko, e ele saiu mal do Twitter, saiu fazendo várias acusações, e uma delas era que o Twitter mentia sobre o número de contas falsas. Ou seja, uma munição no colo do Elon Musk. Só que aí o Twitter chegou e falou que as empresas que eles tinham contratado para avaliar a quantidade de bots tinham estimado mais ou menos aquela porcentagem ali de 5% que eles tinham divulgado. Então chegou um momento que parecia que o Twitter e o Musk iam se digladiar nos tribunais, só que logo de cara, né, pouco antes do processo começar, existem algumas preliminares e o Musk já estava recebendo algumas decisões contrárias. Por exemplo, os advogados do Musk pediram para que mensagens que o Musk tinha trocado com o Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter, e com outros investidores sobre a aquisição do Twitter, não fossem tornadas públicas. E a juíza do caso falou, não, vai ser tornado público sim. E aí isso foi divulgado, então já estava começando a dar a tônica ali de como que ia ser o processo, e também porque esse processo ele estava correndo, se eu não me engano o nome em português seria Chancelaria de Delaware, é um nome chique em inglês, Chancellery, e nesse lugar as decisões judiciais tendem muito a ser a favor de realizar o contrato, de fazer o que foi firmado em contrato. Então, fazer o que você disse que ia fazer. Exato. Então, se desde o começo já teve essa decisão aí que já foi contra o Musk, já dava a tônica ali falando, putz, talvez ele não ganhe e tipo, e se ele perder, ele vai perder na justiça e vai ter que pagar os 44 bilhões, né? No contrato existia uma cláusula de 1 bilhão caso as partes desistissem, né, do acordo, mas seria desistência, sei lá, questão mútua ou por algum problema imprevisto, não é simplesmente porque a pessoa desistiu, né? Então, nesse caso, a pessoa não pode desistir, falar, eu vou comprar por 44 bilhões, beleza, você vai pagar 44 bilhões. E ele tava ali com a possibilidade de perder na justiça e ter que pagar tudo isso. Então, chegou um momento que, de repente, ele falou, vamos continuar com a compra do Twitter pelo preço combinado, né, 0% de desconto, e aí
aí chegou aí, quinta-noite, sexta-feira, Musk é o dono do Twitter. E foi uma chegada, como o Mobilon falou antes, bem conturbada, né? Já chegou demitindo executivos ali do alto escalão e mais uma galera depois disso, né? Então, como eu mencionei, ele já tinha tretado com o Parag Agrawal, que era o presidente, foi o último, né? Antes do Musk assumir. Então, ele foi demitido, o chefe financeiro foi demitido, a chefe do departamento jurídico, políticas e confiabilidade foi demitida e o conselheiro geral foi demitido. Então, teve uma limpa ali no alto escalão da empresa. Além do Agrawal, ele também tinha feito críticas bem abertas ali a Vijay Gadde, que lidava ali com a parte de moderação de conteúdo, então os dois já tinham tido algumas altercações ali no próprio Twitter, então quando ele chegou e essas pessoas foram caindo, né, uma a uma, ficou bem claro que, tipo, beleza, ele meio que foi tirando ali quem ele via como pessoas que não compartilhavam da visão dele pra empresa, né. E algumas publicações, inclusive, reportaram que algumas dessas pessoas foram escoltadas por seguranças pra fora da sede da empresa. Então foi um clima bastante complicado ali na chegada dele ao Twitter. Antes disso, ele tinha feito uma visita à sede do Twitter, com um clima meio engraçadinho assim, né? Ele chegou carregando uma pia, fazendo uma piada, cheguei no Twitter, let that sink in, tipo, vejam só, aí carregando uma pia, que é sink em inglês, fazendo uma piadinha aí, hahaha. Então, ele chegou nesse clima engraçado, mas aí quando ele de fato assumiu, cabeças rolaram, basicamente, e o alto escalão não foi o único afetado, né? Sim, no dia 4, agora de novembro, ele realizou a demissão de 50% do time do Twitter. Caraca, metade da empresa, ele entrou e mandou metade da empresa embora, basicamente. Lembrando, na verdade, que o rumor anterior é que seriam 75% dos funcionários mandados embora. Então, quando foi 50%, foi, enfim, menos até do que poderia ter sido, né? Só que assim, quando você faz uma demissão em massa, lá nos Estados Unidos, tem que fazer um aviso prévio, se eu não me engano, de 60 dias. Então, ele não pode chegar só e mandar todo mundo embora. Por mais que seja complicada a situação ali do Twitter, né? E aqui no Brasil também, a empresa foi afetada, o Twitter Brasil também teve demissões, mas fica aquele gostinho de que, voltando lá no primeiro passo, né? Se ele tivesse feito a lição de casa antes da aquisição, né? Então vamos fazer o due diligence, que é basicamente, vamos auditar aqui a empresa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver os dados, né? Você assina um NDA e você tem acesso às informações ali, além das que são compartilhadas com o mercado. Só que só as informações que são compartilhadas com o mercado já mostram que, cara, não vale 44 bi, é uma empresa muito ruim, né? Eu tô vendo aqui os dados públicos de 2010 a 2022, que é um ano que não tá completo ainda. O Twitter só fechou no positivo em 2018 e 2019. E no resto foi tudo no prejuízo, negativo mesmo, assim. É uma empresa que, apesar de ter um crescimento constante no faturamento desde 2010, né? Ela fechou, por exemplo, 2021 com 5 bi e 76 milhões de faturamento. Só que ela só tem prejuízo, né? Então, apesar de ter esse crescimento de receita ano a ano, ela só lucrou no ano de 2018 e 2019. 2019, inclusive, foi 1,4 bi de lucro, mas 2021, o último ano completo que a gente tem aqui, ela teve prejuízo de 222 milhões de dólares, apesar de ter o maior faturamento da sua história até ali, né? Que foi 5 bilhões e 76 milhões. Então, quer dizer, não precisava chegar chutando tudo, não precisava chegar e não ouvir ninguém lá dentro, né? Que é o primeiro passo que você faz é conhecer as pessoas, conhecer a empresa, tentar entender, né? E ele fez tudo ao contrário, né? Parece uma criança birrenta, às vezes, o Elon Musk. Essa é a impressão que fica, né? Que foi muita coisa feita por impulso, desde o começo, né? Desde o anúncio da compra, né? Do nada, surge uma oferta de compra. E agora, a primeira coisa que ele faz quando ele chega com o pé na porta e demite um monte de gente. E os funcionários do Twitter comentaram que, principalmente do Twitter Brasil, né? Porque o Twitter nos Estados Unidos, ok, tá perto da sede, é uma coisa um pouco mais fácil. No Twitter Brasil, então, você tá em outro país, as informações tendem a chegar de uma forma mais atrasada, né? E aí, se você não tem uma boa comunicação interna, você começa, sei lá, os jornalistas entrarem em contato com o time de comunicação, pedindo alguma informação sobre, sei lá, algum recurso novo, e o time do Brasil não sabe, porque não recebeu essa informação. E o que se diz é que, depois do anúncio da compra do Elon Musk, ou seja, lá para abril, maio, essas informações já começaram a vir defasadas. Então, era mais fácil eles saberem pela imprensa de fora do que pela própria empresa que eles trabalham, né?
né? E aí uma coisa estranha, o e-mail que muitas pessoas receberam nesse dia 4 de novembro não dizia com todas as letras você foi demitido, né? Tipo, dizia que você vai receber mais detalhes dentro de uma semana. Então, ficou uma dúvida sobre... Primeiro que foi um negócio que chegou na madrugada de sexta-feira aqui no Brasil. Então, alguns funcionários dormiram na quinta-feira, sexta-feira acordaram e, sei lá, foram pro escritório, né? Tomaram café, foram pro escritório, tentaram passar ali o crachá e não funcionou, né? Não entrou. Eles não sabiam, muitas vezes, o que tinha acontecido, porque a comunicação também foi cortada. Então, tipo, já não funcionava e-mail e tudo mais. Tanto que a gente tentava mandar e-mail pros funcionários do Twitter, especialmente pro pessoal de comunicação, aqueles e-mails @twitter.com, e o e-mail voltava. Ou seja, já tinha bloqueado o e-mail, assim. Mau sinal. Quem foi demitido, cortaram o acesso, e quem ia ficar na empresa seria avisado mais tarde, depois, sobre qual seria o papel. Mas aí... qual seria isso? What's your role on Twitter? E aí, quem foi demitido já só conseguia descobrir antes, porque eu não tô nem conseguindo logar no meu e-mail. Então, quer dizer, já fui demitido. Serei demitido, né? Inclusive, essas pessoas nem atualizaram o LinkedIn ainda. Então, não sei se elas têm certeza que elas foram demitidas. Até porque o Twitter tá pedindo para algumas pessoas voltarem, né, pro trabalho. Então tá um negócio meio louco, assim. E tem umas pessoas que receberam esse e-mail no e-mail pessoal, né, porque o e-mail de trabalho foi bloqueado, e aí agora tem algumas pessoas recebendo no e-mail de trabalho, dizendo que não deve ser impactado. Esse tipo foi demitido, porém não foi, eu não cheguei a ver. Basicamente o que a gente tá vendo é uma mudança cultural ali da empresa acontecendo ao vivo, só que, cara, é um processo que deveria ocorrer num intervalo de até 3 anos, assim, pela nossa experiência aqui, né, com o Tecnoblog e tal, mas não é um Twitter, mas uns 3 anos leva, sabe? Tipo, você começar a implementar, você faz os processos, treina as pessoas, novas contratações, as pessoas que estão na empresa, às vezes não vão ficar satisfeitas com as mudanças, elas vão sair. Então, assim, não é uma coisa que você chega e faz um purge, sabe? Elimina e é isso, mudou completamente. É um modo estranho de fazer as coisas, ainda mais no momento que tá acontecendo, com eleições americanas e brasileiras, né, como eu falei, e tudo muito em público e com uma postura infantilizada do líder, né, do CEO, postando as coisas no Twitter, fazendo birra. As pessoas realmente ficam desconfiadas, né? A gente não tá falando de simplesmente, vai mudar o sabor da pizza que você compra na esquina de casa. Não, é o seu emprego, é a sua vida, né? Tem muita coisa em jogo. E assim, essa demissão tava circulando já há algum tempo, os rumores diziam, né, que ia ser 75%, então muita gente já tava meio que de olho, tanto que em algumas notícias dizia que os funcionários ficavam de olho na conta que segue o jatinho do Elon Musk, pra ver pra onde ele tava indo, pra ver se, ele tá indo pro escritório de Nova York, será que aqui vão anunciar demissão, ele tá indo pro escritório de São Francisco, o que será que vai acontecer aqui? Eles bloquearam, né, mudanças no código do Twitter pra não ter vandalização, né, mas ainda assim, tipo, existe o risco de gente pegar dado confidencial e levar embora, mesmo talvez alguém tenha conseguido algum acesso ali de recurso e, sei lá, deixou ali meio que uma bomba relógio no código, que já aconteceu em outras empresas, que tipo, se passar da data tal, esse recurso para de funcionar, sabe? E é uma mudança muito chocante, assim, na cultura, e inclusive uma das pessoas que foi demitida do Twitter disse que um dos critérios para demitir foi uma coisa chamada Stack Ranking, que foi basicamente ver quantas linhas de código o desenvolvedor adicionou, né, à base ao longo de um ano, né? Sendo que muita gente falou, mas peraí, isso não é uma medida de... Sei lá, nos anos 80 reclamavam disso, de linhas de código como noção de produtividade. Muito desenvolvedor fica orgulhoso quando tira linhas do código, né? Quando você fala, nossa, eu consigo tirar essa enrolação toda aqui e botar um código bem mais enxuto e continua funcionando e funciona melhor, sabe? Então, o critério para demitir foi bizarro, a demissão enfiou muito na carne, né? E agora dezenas de pessoas têm a opção de voltar, porque meio que foram demitidas por acidente. Por exemplo, o Jason Calacanis, ele é um investidor
bastidor, e ele tá trabalhando com o Elon Musk no Twitter. Ele tinha falado naquelas mensagens que a juíza mandou revelar, deixar públicas, né? Ele falou que o trabalho dos sonhos dele seria ser CEO do Twitter. Então ele tá bem interessado, e aí ele tá no Twitter meio que agindo como né, tipo, não como CEO, mas tipo, a gente quer fazer tal coisa. Então ele falou, a equipe do TweetDeck vai ser prioridade. Aí falaram, então, que TweetDeck só sobrou uma pessoa, o restante foi todo demitido. Então é prioridade, mas vocês demitiram todo mundo, como que funciona? A equipe de moderação também foi bastante afetada, então assim, muita gente acabou saindo que não era pra sair, né? O Musk também prometeu algumas mudanças ali, novas funcionalidades no Twitter Blue, ferramentas e tal, e aí perceberam que várias das pessoas que foram demitidas eram essenciais para que essas mudanças que ele quer implementar na plataforma sejam feitas. Então, quer dizer, uma coisa feita sem organização, sem um menor planejamento, como o Mobilon falou. E outro ponto interessante, que o Ben Collins, que é um repórter lá da NBC News, ele falou no Twitter sobre isso no dia 4, sobre essas demissões, e ele falou lá no Twitter que nunca na vida dele ele tinha visto um grupo de pessoas que ficou tão feliz por ter sido demitida. Tamanho foi o climão que a chegada do Musk instalou no Twitter. Então, muita gente ficou feliz por ter sido mandado embora, por não ter que ficar na empresa, porque esse cara novo chegou e essas mudanças seriam forçadas de maneira tão rápida. Então, realmente é um clima muito pesado de querer mudanças muito rápido, a todo custo, e sem o devido cálculo a respeito delas, né? Essas pessoas que foram demitidas e vão ter que voltar agora, como é que vai ficar isso? Elas vão aceitar? Elas vão pedir mais grana? Como é que o Twitter como empresa vai lidar com receber essas pessoas de volta? Será que elas vão querer? Enfim, é realmente uma coisa inédita da gente ver, né? A gente já viu muitas redes sociais passando por mudanças ao longo dos anos, várias ficaram para trás, não conseguiram se adequar aos novos tempos, enfim, mas é a primeira vez que a gente está vendo ao vivo uma rede social passando por mudanças muito essenciais, assim, basilares dela, e isso está se desenrolando na frente dos nossos olhos pelo próprio Twitter. Bom, e outra coisa que contribui bastante para elevar os ânimos, exaltar aí todo mundo com relação à aquisição do Musk do Twitter, é que ele já chega fazendo algumas declarações sobre como a plataforma vai funcionar daqui para frente, né? Um dia antes até do anúncio oficial do fechamento do negócio, ele mandou uma carta no Twitter direcionada aos anunciantes, e nessa carta ele falava que os anunciantes não precisavam ficar desesperados, não precisavam ficar preocupados, porque não ia mudar muita coisa no Twitter com relação à moderação de conteúdo, né? Só que isso está no centro da questão porque o próprio Musk defende diariamente no Twitter, em podcasts, né? Fumando maconha, ele fala coisas sobre liberdade de expressão e sobre moderação de conteúdo, o que assusta bastante gente e, óbvio, impacta também nos anúncios da rede. Os anunciantes têm ficado mais sensíveis a essas questões porque existem muitos ativistas nas redes sociais também fazendo pressão para que anunciantes cancelem seus patrocínios em personalidades, em empresas, em redes de televisão, né? Então as redes sociais também não estão imunes a isso. Hoje, 90% da receita do Twitter vem de publicidade. Então, óbvio que o dono precisa mandar um recado positivo para quem anuncia na plataforma, né? É que nem presidente antes de assumir o país sempre fala coisas lindas para todo mundo. Mas depois que assume é que a gente vai ver de fato as reais intenções, o que ele pretende fazer. Nesse texto que o Musk publicou no Twitter para os anunciantes, o que ele dizia basicamente era, olha, isso aqui não vai virar um inferno sem regras, né? Isso aqui não vai virar um espaço onde qualquer coisa pode ser dita. Então, e também falava ali, entre outras coisas, que o objetivo dele era tornar os anúncios cada vez mais relevantes para os usuários, né? Na verdade, ele está tentando passar uma tranquilidade para os anunciantes, dizendo que, olha, esse aqui não vai ficar um lugar inóspito, né? Porque esse que era o medo, né? Como o Mobilon falou, que alguém que manifesta as ideias que ele manifesta, tornasse o Twitter um lugar onde coisas que hoje não são toleradas passam a ser toleradas. E aí, naturalmente, os anunciantes não querem estar perto de lugares como esses, né? E, de fato, essa vai ser uma questão que ele vai ter que lidar daqui pra frente, assim. É um problema que ele arranjou pra si, porque, enfim, essa posição que ele tem em relação à moderação de conteúdo continua gerando desconfiança nas pessoas, né? O Twitter precisa de dinheiro, no fim das contas, então é saber o quanto que essas ideias dele sobre liberdade de expressão e sobre menos moderação vão triunfar diante da necessidade
de ter dinheiro dos anunciantes, né? Então aí é um problema que ele vai ter que resolver. Eu não acho que ele consiga mudar muitas coisas. Não sei se vocês discordam, mas eu não vejo um cenário em que ele consiga trazer grandes mudanças nessa área, justamente porque quem manda aí, no fim das contas, é quem coloca dinheiro na plataforma, é quem anuncia, né? Então, de fato, já tem várias marcas que pausaram anúncios no Twitter, como a Audi, General Motors, a Volkswagen, a Pfizer, a Mondelez, que faz produto alimentício, e aí elas pausaram os anúncios porque ficou essa insegurança. O Elon Musk vai manter a moderação na plataforma, mas no dia que ele anunciou que virou o dono do Twitter, teve um pico enorme de tweets ofensivos, com racismo, transfobia, etc, etc. Tem a equipe que cuida de moderação, mas ela também foi reduzida por causa das demissões, e no geral as marcas elas ficam com muito medo de o conteúdo delas ficar do lado de um conteúdo que seja completamente fora da imagem delas, sabe? Então muitas empresas já passaram por isso. Os exemplos que eu mais me lembro são 2 casos que aconteceram com o YouTube, né? Então tinha alguns vídeos que eram antissemitas e que tava aparecendo ali a propaganda de uma grande marca, e aí começaram a suspender os anúncios, e aí o YouTube começou a fazer a limpeza desses vídeos, tirou e tal. Mesma coisa com vídeos que eram em tese para crianças, mas eram vídeos assustadores, que contavam histórias bizarras, de horror, assim. Então, outra coisa que pausaram o anúncio e o YouTube teve que mudar as regras. Então, o Elon Musk já foi, ele deu ali me dei um voto de confiança, e as empresas falaram, bem, não sei se eu vou dar um voto de confiança porque você fala uma coisa no dia seguinte, você pensou uma coisa diferente, está fazendo uma coisa diferente. A empresa é sua, né? O Twitter é seu, você pode fazer o que você quiser, mas não quer dizer que eu vou continuar anunciando aí. Por outro lado, os anúncios, eles representam 90% do que o Twitter fatura, mais ou menos, e os outros 10% envolvem aí esses serviços, como o Twitter Blue, que já existe, vai ser expandido, e venda de dados anonimizados para anunciantes. Então faz sentido que o Musk tenha explorado também expandir esse lado, porque a assinatura não vai depender de um anunciante. A questão é trocar esse modelo suportado por anúncios para um modelo que é suportado por assinatura é muito difícil. Ou você teria que cobrar um valor muito alto, ou você teria que ter uma quantidade bizarra de pessoas dispostas a pagar, e aí fica essa dúvida, quem vai pagar pelo Twitter, sabe? Tem isso ainda, né? O Twitter Blue já existe há algum tempo e está disponível, acho que em alguns poucos países, então é realmente complicado entender. Eu acho que isso tudo vai só ilustrando o problema maior que ele tem nas mãos, né? Que é a particularidade do Twitter. Eu acho que é por isso que o Twitter é tão amado pelas pessoas que estão lá, inclusive eu, embora por vezes ele pareça um inferno, mas ao mesmo tempo ele é totalmente diferente de todos os outros, né, cara? Então é muito difícil você conseguir encontrar maneiras de extrair dinheiro dali. Eu acho que o próprio Musk gosta da ideia do Twitter por causa disso, ele já se manifestou nesse sentido em algumas outras ocasiões, que é essa ideia de que ali é uma espécie de arena pública, né? Uma praça pública onde as pessoas podem ter voz, podem manifestar suas opiniões e pensamentos. Mas eu tava vendo alguém tweetar isso outro dia, que olha, talvez a arena pública, a praça pública não seja monetizável, sabe? A ideia do Twitter é muito legal, mas como é que você extrai dinheiro de um lugar onde as pessoas só compartilham pensamentos que tem? É muito difícil pensar nisso, né? O problema que o Musk quer resolver virou meio que o coração da rede social hoje, né? Ela virou uma rede muito pra falar de política, é uma coisa muita relativização em toda a discussão que você vê. Você entra nos comentários e sempre alguém relativiza alguma coisa que você falou. Não importa o que você esteja falando, sabe? Então você está falando que tal pessoa não pode, não sei do que lá, sabe? O formato da frase é esse, né? Então você está dizendo que tal pessoa não pode não sei do que lá, né? Então, não, eu estou dizendo que eu gosto de tal coisa. Só que aí você extrapola isso para um nível para falar de política e tal. Realmente é muito complicado, né? Onde que dá para ir com o Twitter e gerar receita se não for financiado por quem tá lá postando, por quem quer estar lá postando. Tanto que o Musk, ele anunciou que vai criar um conselho de moderação amplamente diverso, né? E o Musk conversou com algumas lideranças de grupos ativistas que representam minorias em geral, para ouvir demandas, acho que para dar alguma garantia, né, de que a rede social vai continuar funcionando bem, não vai desrespeitar esse pessoal. E quando
o Musk anunciou isso no Twitter, um monte de gente reclamou, porque falou, mas são essas pessoas que estão violando nossa liberdade de expressão, esse tipo de pessoa que tá violando nossa liberdade de expressão. E o Musk, ele entrou com essa ideia antissistema de que, tipo, o Twitter está fazendo a moderação de conteúdo do jeito errado, e eu vou fazer do jeito certo, eu vou liberar várias coisas, e ao mesmo tempo ele teve que falar, mas também não vou liberar tudo, porque a gente precisa dos anunciantes, e não sei o que diz que lá. Ele fica tentando dançar nesse limite, assim, mas é muito difícil, né? Também porque são coisas um pouco extremas, né? Para você ter anunciantes, você precisa ter um ambiente que seja amigável, né, para empresas, que não seja tóxico, que não tenha coisas que beiram ilegalidade, mas isso vai irritar as pessoas que não gostam dessa ideia. E também porque acho que quando a gente rola a timeline do Twitter, principalmente com os retweets ali, parece que tem muito extremo ali, né? Tudo no Twitter acaba virando extremo, né? Só que a maioria das pessoas não é extremista. Então, é claro que uma rede social que chega com uma ideia de, a moderação de conteúdo no Twitter tá toda errada. Esses caras, eles têm um viés ali, então vamos criar a nossa própria e tal. As redes sociais que foram criadas, tipo Parler, Truth Social, o que aconteceu, né? Elas foram para um extremo, geralmente extrema-direita, e estão sofrendo agora com moderação de conteúdo, porque, né? Quando começa a ter esse negócio de liberdade de expressão, principalmente no modelo americano, em que a liberdade de expressão é plena, né? E você pode exercer a sua liberdade de falar o que você quiser e tudo mais, de um jeito que a Constituição brasileira não permite, né? Você acaba indo para esses extremos. E extremos são muito poucos, né? São muito pequenos. Não vale a pena também um anunciante anunciar para extremistas. Então, assim, é uma coisa que não me parece um caminho viável do Elon Musk de, sei lá, vamos mudar toda a moderação do Twitter. Não sei exatamente qual é a ideia ali, mas provavelmente tem a ver com um suposto viés de esquerda que existe nas redes sociais e na moderação das redes sociais. Não é suposto, isso é fato. Assim, não tô falando de uma forma acusando. Existe e a gente sabe, a gente trabalha no meio e o próprio Mark Zuckerberg já falou, cara, o Vale do Silício é assim, tem esse viés, né? Mas assim, a gente tem que ser pragmático, né? A gente tem que falar do que tá acontecendo, porque se a gente for entrar nessa briga de, mas você é de esquerda, você é de direita, e aí, porra, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente não consegue fazer uma análise factual, criar uma política, porque você pode ser de esquerda, de direita, não ser maluco, acho que esse é o meu ponto, sabe? As pessoas ficaram muito malucas ultimamente e a gente não consegue sair do lugar, porque como eu falei, todo mundo relativiza absolutamente tudo só pra ganhar a discussão. O Riga mencionou aí o Parler e o Truth Social, tem também o Gather, são redes sociais alternativas que surgiram aí, como ele falou, com um viés bem mais à direita, né? Geralmente criadas por pessoas figuras políticas americanas, né? Ou então que fazem grandes doações a políticos mais à direita nos Estados Unidos. E vale lembrar que a Truth Social foi criada pelo Trump, né? E mesmo essas redes encontraram problemas com moderação de conteúdo. Então, você só imagine o que uma pessoa precisa postar para arrumar problema de moderação no Truth Social, a rede social do Donald Trump, tá? Então, só imaginem isso. O problema é que quando você começa a lidar com moderação de conteúdo e você fala de liberdade de expressão, é impossível você liberar absolutamente tudo. Porque você vive em sociedade, e a sociedade tem legislações, e aí você tem que começar a ter um certo nível de... Cara, a lei proíbe isso, aí já é longe demais, né? Civilidade, obrigado, Riga. Tipo, sabe? Porra. Essa coisa bacana, assim, respeitar o amiguinho. Minha mãe chamava isso no outro tempo, que é respeitar o amiguinho. Básico, né? Só que aí, o que acontece? Você começa a utilizar de artifícios de linguagem, ou você começa a utilizar de narrativa pra deturpar um pouquinho o conceito. Até chegar no ponto que não existe mais um consenso sobre se aquilo é fake, se é real, se aquilo é claramente algo que deve ser apagado ou não. E aí vem a grande dificuldade das redes sociais, porque quando você chega num ambiente que tá dessa forma de relativizado, qualquer checagem custa muito dinheiro, porque não é simplesmente claramente fake e deleta. Um algoritmo não vai conseguir fazer isso de forma fácil. É uma coisa que você vai precisar de análise, julgamento e tudo mais. Então, ou seja, as redes sociais estão enfrentando as questões, como a gente fala aqui, os problemas do mundo real. Que aí você vai para um júri, em frente a um júri, e aí você tem dois lados defendendo de forma civilizada, né, dentro de um tribunal,
o que tá certo, o que tá errado. E aí um júri julga, o juiz julga. Também comete erros, né? Tribunais não são 100% assertivos ali. Entende? Como é que você faz isso no Twitter? A verdade não é uma coisa tão clara. E aí chega-se no ponto que é o ponto que o Musk defende, né? E aqui eu tô falando só o que eu entendo da coisa, não tô defendendo que tá certo ou tá errado, tá, gente? A filosofia que o Musk parece defender, não o conheço tão a fundo assim, mas essa história de liberdade de expressão e tal, eu já li um livro que é o do John Stuart Mill, que é sobre a liberdade. O John Stuart Mill, ele é um liberal de 1700 e pouco, mas ele é um liberal filósofo e é um cara muito bem visto, assim, por geral, assim, não é aquela coisa extremada, tá? De nenhum dos lados. Mas, enfim, ele, neste livro, coloca uma linha de raciocínio que eu achei interessante, me fez ficar pensativo sobre como você combate a mentira ou a desinformação. E aí que ele argumenta que você não pode calar pessoas que pensam diferente de você, porque se todo mundo tá pensando igual, eu não lembro exatamente o jeito que ele argumenta, mas se tá todo mundo pensando igual, você tá fadado a cometer erros e injustiças, então é justamente o conflito de ideias que te leva a melhorar como sociedade. Enfim, então me parece que o Musk defende uma linha de raciocínio como essa. Só que o próprio John Stuart Mill defende no mesmo livro que a liberdade, num contexto geral, não só de expressão, a sua liberdade termina onde começa a do outro, né? Então, o tal do liberdade com responsabilidade. Então, eu tenho o direito de encher a cara, ficar na minha casa, se isso vai me dar cirrose, sei lá o quê. Tá, não vou tão extremo assim, mas eu tenho direito de encher minha cara em casa? Eu tenho direito, ok. Eu tenho direito de encher a cara e pegar o carro? Não, porque obviamente você pode afetar a liberdade do outro. Você pode bater o carro num poste, que gera custos para a sociedade. Você pode ir para um hospital, isso gera custos para a sociedade com impostos. Você pode matar alguém atropelado, né? Ou num acidente de trânsito. Então, essa linha tênue, que eu não sou filósofo, não sou um grande estudioso do tema, mas essa linha tênue que eu acho que é difícil de saber onde fica, sabe? Tipo, é importante que haja liberdade de expressão, porém, ao mesmo tempo, ela não pode ferir a liberdade do outro, só que, pra gente saber se tá ferindo ou não, exige uma organização, que é uma organização que a gente basicamente ainda não conseguiu 100% resolver, nem a nível democrático, né? Os tribunais não resolvem 100%, não são justos 100%. E aí, como que um bilionário vai fazer isso numa rede social, que cada um fala o que quer, relativiza do jeito que quer, e, né, é isso, essa bagunça aí. Mas aí eu acho que a expectativa da galera que é muito fã do Musk, e a verdade é essa, o Musk tem fãs, não tem só admiradores, tem muita gente que é fã do cara como se ele fosse um ídolo mesmo. E a expectativa dessa galera é que ele não resolvesse, que ele não tentasse resolver, digamos assim, é que ele simplesmente assumisse a liberdade de expressão como um valor máximo, como ele já sinalizou numa outra entrevista que pra ele funciona assim mesmo, e deixar essa coisa correr solta. E aí que mora o problema da situação, que a gente não vai resolver aqui, mas a gente tá só ilustrando. Não tem como você fazer isso e manter um negócio viável, saca? Então, assim, a questão, saca? A questão moral, a questão filosófica é muito interessante, mas no fim do dia, o que você tá querendo fazer é monetizar a atenção das pessoas. E pra fazer isso, você precisa de um ambiente em que elas se sintam à vontade. E, como o Riga falou, né? Extremos são minorias, né? Então, a mesma galera que é muito fã do Musk, e, cara, coisas bizarras. Teve gente que ficou feliz porque teve as demissões no Twitter, porque as pessoas de cabelo azul estavam sendo demitidas. A gente chegou a ver comentários assim, até em publicações do TB, um negócio muito fora da realidade, como se tudo fosse um joguinho em que agora o cara que eu gosto venceu, sabe? O lado que eu gosto venceu. E é coisa muito mais complexa que isso. Tirando, inclusive, essas questões filosóficas da coisa, o ponto central que a gente tem a gente tem uma rede social que até esse momento não se provou de todo saudável financeiramente, e você precisa lidar com isso. E para lidar com isso, você vai precisar fazer concessões, talvez concessões que você não goste, mas que os seus anunciantes que vão colocar dinheiro na sua plataforma precisam que você faça. Ah, mas uma vez que ele não tá satisfeito com as concessões que o Twitter fez até hoje, que a gente sabe que até hoje o Twitter foi péssimo também na questão da moderação, né? Aqui, vamos falar dos dois lados. O Trump falava muita bosta e por muito tempo que já poderia ter sido banido muito antes. Não, Correto. Precisou o cara
sair da Casa Branca, pra daí o Twitter mexer os pauzinhos, até mudou as regras lá, tinha a política, então parece que sim, a credibilidade foi embora, né? Já não tava muito boa, piorou mais ainda. Ao mesmo tempo, eu vejo também do outro lado, né? Fake news, assim, a rodo, a torto e direito, principalmente coisa de política econômica e tal, que, cara, mas tá aqui provado que isso aqui vai dar merda e tal. E é isso, e não tem fact-check, não tem verificação, né? Então, acho que assim, ninguém tá conseguindo muito bem acertar a mão ali no Twitter. A parte de gestão no geral, como eu falei, prejuízo atrás de prejuízo. O que o Musk tá pretendendo fazer pra corrigir isso? Porque o caminho que ele tá apontando, também acho que só vai aumentar o problema, né? Só vai gerar mais extremismo. Isso também faz parte um pouco de como funciona, né, o Twitter, porque existe no Twitter a ideia do protagonista do dia, né, que é baseado num tweet em inglês de alguns anos atrás, dizendo que todo dia no Twitter tem um personagem principal. Seu objetivo é não ser essa pessoa, porque é a pessoa que vai todo mundo jogar os tomates, vai todo mundo tentar falar, nossa, como você é burro, não sei o que lá. E é uma coisa que é muito particular do Twitter, porque acho que foi o Mobilão que tinha comentado isso, ou Riga, que você entra na timeline e você vê ali uns tweets com 10 mil retweets, 20 mil retweets, que aí aparecem porque o algoritmo sugere, né? A menos que você vá lá e mude pro formato cronológico. Então, existe meio que essa homogeneização, assim, da experiência, né? Então, tipo, muita gente vê o mesmo tweet e muita gente responde ou curte ou dá o quote, e existe muita atenção em cima de tweets muito específicos, e é uma coisa muito específica, acho que do Twitter. Não, no Facebook você pode ter, sei lá, gente comentando no post de Mark Zuckerberg, sabe? Mas pra você ver, sei lá, todos os comentários e tal, dá um trabalho, é uma coisa que fica meio escondida. No Instagram, mesma coisa, você tem que ficar lá clicando, ver mais comentários, ver mais comentários, ver mais comentários. É uma coisa que, tipo, esse conteúdo gerado pro usuário, ele estimula as redes, mas ele não é tão crucial, assim, no Facebook e no Instagram, quanto é no Twitter. Ele é muito importante, com certeza, senão não simplesmente teriam fechado, né? Daria pra resolver uma boa parte da moderação simplesmente não tendo que moderar, né? Mas Facebook, Instagram não faz isso, Twitter também não faz, e aí entra essa questão de que você tem esses tweets que são muito populares, e como é muito popular vai chegar em muita gente, e cada pessoa tem uma ideia diferente, então a pessoa vai reclamar pelos motivos mais esdrúxulos possíveis. Tipo, semana passada teve uma mulher que falou, nossa, todo dia de manhã eu e meu marido, a gente pega a caneca de café e vai pro jardim, a gente fica conversando bastante tempo, é uma coisa que nunca enjoou, tal, tipo, ela dizendo, tipo, eu sou uma pessoa feliz. E ser uma pessoa feliz no Twitter é um crime, então muita gente falou que, tipo, nossa, então quem tem marido faz o quê? Então você isso. tem um jardim, nem todo mundo tem jardim pra ficar fazendo isso. E, assim, você não percebe o seu privilégio de ter um jardim, de ficar tomando café com o seu marido e sendo feliz, e eu não. E a gente fala assim, nossa, mas é exagero. Não, isso acontece real, assim, no Twitter. É uma coisa, eu acho, muito específica do Twitter por causa disso. Tem esse elemento aí de, você vai ter um monte de gente respondendo nos comentários, todo mundo reclamando, e vai ter o quote tweet, então a pessoa vai fazer o retweet com comentário do seu tweet e vai receber mais likes, ou ela vai comentar falando, essa pessoa é um imbecil, e vai receber, sei lá, 10 mil likes, e é uma coisa que ajuda muito a deixar as pessoas mais extremas dentro da rede social, sabe? E fora isso, mais o tamanho, né, de 280 caracteres, que é o tamanho perfeito para você desenvolver tópicos bastante complexos, né? Exatamente. Tudo conspira para a experiência no Twitter não ser muito agradável, e para moderação de conteúdo, isso é um inferno na Terra. A comparação que você fez, né, de falar da praça pública ali, até lembrei do livro que eu li, Humilhados, do Jon Ronson, ele fala justamente sobre casos de humilhação pública no Twitter, e ele faz esse paralelo, né, de falar como a gente evoluiu de uma sociedade onde a gente tinha situações do tipo apedrejamento mesmo, essa coisa em praça pública, porque
porque a mulher foi infiel no casamento. E aí ia todo mundo pra praça pública e tacava pedra na mulher. Ah, mas é verdade? Ela foi infiel de verdade? Ninguém sabe. Tá todo mundo odiando ela, eu vou odiar também, pega uma pedra aí. E ela representa algo que está errado, né? Sem necessariamente ser, ou ela ter um julgamento correto, né? E aí evoluímos como sociedade para um ponto onde agora, de fato, temos um sistema que garante o mínimo ali de justiça. Você teria oportunidade de um advogado, um julgamento, uma coisa legal. Mas parece que aí a gente volta um passo para esse lance da praça pública, porque todo dia você está tentando não ser esse personagem do Twitter. Só que chegou nesse ponto onde é meio que impossível, só se você calar sua boca e não falar nada, porque você falou né, o exemplo que o Felipe deu aí, vai aparecer uma galera, sabe, relativizando aquilo que você falou e colocando um significado que, cara, claramente não é isso que eu tô falando. Então, cara, ambiente terrível, eu nunca ia querer ser dono do Twitter. Você tem que ficar fazendo contrapontos a si mesmo toda hora e, assim... Pra mim, deu no saco. Eu já falei há, sei lá, uns 200 episódios de Tecnocast que cansei do Twitter, né? Então, não tô tweetando muito. Mas sabe que tem alguns dados aqui? Então, por exemplo, a Reuters acessou um relatório interno do Twitter e existe uma categoria de usuários do Twitter chamada Heavy Tweeters, né? Que são usuários que tweetam muito. Então, basicamente, 10% dos usuários mensais do Twitter representam 90% de todos os tweets, né? Então, essas pessoas fazem a maior parte do conteúdo acontecer ali, e são responsáveis por metade da receita também do Twitter, né? Então, 10% dos usuários, 90% do conteúdo, 50% da receita. Então, esses 10% dos usuários são bastante importantes e eles estão tweetando cada vez menos. Não se sabe exatamente por quê, mas sabe-se que existe uma migração de conteúdos, de temas de interesse das pessoas do Twitter, principalmente nos Estados Unidos, onde conseguiram medir. Existe uma tendência de migração para conteúdos não seguros para o trabalho, né? Pornografia, nudez, basicamente, e criptomoedas. E são dois assuntos... Sempre. Se você coloca cripto, sempre dá errado. É isso. E são dois assuntos que, assim, o Elon Musk também, um monte de shitcoin, o Elon Musk fez bombar também, né? Então ele tem essa parcela aí. Agora, são dois temas que anunciantes também não se interessam muito, né? São temas meio complicados. Então, além de os usuários estarem tweetando menos, existe uma migração para temas que são sensíveis para anunciantes. Então, tem várias questões que tornam essa compra do Twitter uma coisa meio tipo, mano, por quê, né? Será que ninguém falou pro Elon Musk, cara, isso aí não é uma boa ideia, não. Paga esse 1 bi aí, sei lá, dá um jeito e cancela, sei lá. Acho que é porque realmente não dava mesmo pra voltar atrás. Eu acho que alguém falou, cara. E não deu jeito, não. Falar, alguém certamente falou. Agora, o que eu fico me perguntando é essa coisa dos heavy tweeters que estão tweetando menos e tal, pra onde que eles estão indo, cara? Tipo, pra qual outro espaço o Twitter tá perdendo essas pessoas? Porque não é pro Mastodon, sabe? Tipo, não é pra essas outras redes que são alternativas ao Twitter, sabe? Então, tipo, pra onde essas pessoas estão indo? Porque... também tem isso, não tem de fato uma alternativa viável pro Twitter. A gente tava brincando antes da gravação, eu citei o Mastodon aqui por causa disso. O Mastodon é uma rede social descentralizada, acho que de origem alemã, que funciona mais ou menos ali como o Twitter. Você cria pequenas partículas de conteúdo, acho que são 500 caracteres no Mastodon, então um pouco mais do que o Twitter, e é realmente uma alternativa ali pra você fazer microblogging, vai? Você segue as pessoas e tudo mais. Então, inclusive o Mastodon já existe há alguns anos e nessa última semana, eu acho, a gente tá gravando no dia 7, eles chegaram pela primeira vez a 1 milhão de usuários ativos, justamente porque tem gente saindo do Twitter e indo em direção ao Mastodon após a chegada do Elon Musk. Só que o Mastodon, cara, assim, ele é complicado de usar. O Twitter, quando você cria conta, você cria a sua conta e você começa a twittar. As pessoas que te seguirem vão ver o que você twita e você vai ver o que as pessoas que você segue tweetam. No Mastodon, cara, não tem como você simplesmente entrar em mastodon.com e criar a sua conta. O Mastodon é separado por servidores, ou como eles chamam, instâncias. E aí você faz uma conta naquela instância e aí você começa a seguir pessoas de outras instâncias. E, sabe, eu demorei, sem brincadeira, uma meia hora pra conseguir criar uma conta, porque nem todas as instâncias que eu encontrava em português estavam com vagas abertas. Então, assim, não é uma alternativa viável de fato pro Twitter. Então, as pessoas que estão saindo, estão indo pra onde, cara? O que fica no lugar do Twitter se o Twitter naufragar? Olha, o Mastodon me parece o Twitter de 15 anos atrás,
só que com um fator complicador ali, que é o fato de ser descentralizado. Então, o Twitter, há 15 anos, ele era muito complicado. Você criava uma conta, era uma interface horrível, né? Tinha só 140 caracteres e tal. Para dar RT, você dava manualmente, então você dava Ctrl+C, Ctrl+V, RT, arroba o nome da pessoa. Quando você criava uma conta nova, não tinha muito o que fazer, a sua timeline ficava vazia e você tinha que seguir algumas pessoas que você achava interessantes. Esse negócio de que você acessa twitter.com hoje, você tem um monte de conteúdo, né, de todos os lugares e tal, com um monte de trending topics explicando, e vídeo de emissora de TV, dando contexto pra notícia, isso aí, nada disso existia, né? Então, era uma rede social muito, muito focada em fragmentos ali de conteúdos que os usuários, geralmente um grupinho que você acabava conhecendo no Twitter, um amigo, citava um outro amigo, e aí você, você que essa pessoa, parece legal e tal. Então, você criava uma rede ali meio que do zero, né? Hoje, no Twitter, já é um pouco diferente. Tanto que hoje, tem gente que cria uma conta e já segue um monte de veículo e tal, e usa basicamente como um aplicativo de notícias. No Mastodon, é um troço meio... Lembra o IRC, né? De certa forma, né? Porque você tem vários servidores ali que você pode cadastrar sua conta. A diferença é que os servidores, eles se comunicam entre si. Então, tem várias instâncias, né, de Mastodon, e aí você pode criar uma conta numa instância que você se identifique. Tem algumas que são muito grandes, tipo com 100 mil usuários, e tem muitas menores ali com 500 mil usuários e tal. Então pode ser, sei lá, uma instância de hackers do Brasil, sei lá. Você pode criar uma conta ali. E aí, a partir disso, você pode se comunicar com usuários de outras instâncias também. Mas, para você descobrir novos usuários, até porque, né, tem pouquíssimos, é muito difícil, é meio chato, meio complicado. E como as instâncias, elas são descentralizadas e meio que qualquer um pode criar uma, cara, é tudo meio lento, as coisas não funcionam e aí, às vezes, uma instância cai e ela deixa de funcionar, e aí o negócio tá tão lento que você não consegue se comunicar com alguém que tá numa outra instância. E aí fica, entendeu? É muita fricção. Então, não me parece que descentralizar o negócio seja o caminho para uma alternativa ao Twitter. E aí, o Bruno falou do Reddit. Não sei quando que o Reddit vai começar a ter os mesmos problemas do Twitter. Eu acho que o Reddit... Ele tem uns conteúdos, tem uns subreddits muito legais, assim, mas eu fico pensando se isso dura. Quanto mais gente você coloca, mais vai, sei lá, tendo essa necessidade de se mostrar e virar popular, sei lá, numa rede que acaba estragando tudo. Mas eu acho que o Reddit, eles já são bem calejados, assim, coisa de moderação, de ter que criar o conceito de comunidade em quarentena, que é tipo, de ter mais restrição, assim, pra pessoa entrar, pra pessoa postar. Mas, assim, pra onde vão essas pessoas? Acho que talvez não tenha uma alternativa ao Twitter e nem vá ter uma alternativa mais ou menos equivalente, né? O Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter, ele propôs a ideia do Blue Sky, né? E falou que meio que se arrependia de ter transformado o Twitter em um aplicativo. Para ele, o Twitter deveria ter sido um protocolo. Então, o Blue Sky é essa ideia, né, de um protocolo aberto. E aí, acho que eu iria começar basicamente a explicar o Mastodon. Não sei. Isso que eu ia falar. Tem essa questão aí. Mas eu acho que pode ser que o Twitter acabe, né? Ou não acabe ou, tipo, perca totalmente a relevância, assim, com o passar do tempo, se acontecer muita mudança, se não conseguir se transformar em um negócio sustentável, que é uma coisa bem difícil, porque comunidades acabam, comunidades online, assim, acabam, às vezes, e bola pra frente, e você vai pra outros lugares da internet. Um exemplo que eu tava lembrando, porque eu tava falando sobre as partes da internet, num papo que eu tive com o Vitor Tsuru, que trabalha com social aqui no TB, e que lá, sei lá, a internet, ela tem vários pedaços, né? Ela tem o e-mail, ela tem a web, ela tem os newsgroups, ela tem FTP para transferir arquivo, ela tem... Não lembro mais. São várias coisas que acabaram sendo assimiladas pela web, porque newsgroup, por conta própria, não dava dinheiro, FTP é uma coisa que acabou se tornando redundante, dá para baixar arquivo por HTTP,
FTP. E Newsgroup era uma coisa que eu usava lá em 2000 e pouquinho, né? E eu tinha várias comunidades, de série, que assim, isso em 2000 e pouquinho, o episódio passava nos Estados Unidos, dava uns 2 meses, 3 meses, estreava no Brasil, na TV a cabo. Aí no mesmo dia seguinte, a gente ia nessa comunidade falar, episódio tal, como é que foi, não sei o quê. E, sei lá, tô me lembrando muito mais de série, mas tinha vários outros interesses, era um negócio bem organizadinho, né? Então, o que eu usava mais era o newsgroup do UOL, que era o UOL, entretenimento, séries, nome da série, né? E aí chegou um momento que o UOL falou, a gente vai fechar, porque não dá dinheiro, né? Não tinha por onde, não tem onde botar anúncio, não tem nada. É simplesmente um negócio limpo ali de um fórum de pessoas comentando. E falou, agora a gente vai levar as pessoas pro fórum do UOL, e aí no fórum não tinha essas discussões que no newsgroup tem, e morreu, e é um pedaço da internet que acabou, né? E por mais que, óbvio, tem discussão sobre série, etc, tal, mas é um espaço que acabou. E já aconteceu isso várias outras vezes, né? Então, acabou isso aqui, acabou o Windows Live Messenger, MSN Messenger, não sei o que lá do nome. E a gente vai evoluindo para outras comunidades, às vezes bem diferentes, mas é o que tem disponível. Então, sei lá, eu acabei migrando do Twitter pro TikTok, que não tem nada a ver direito uma coisa com a outra, sabe? Mas aquela coisa de ter sempre o conteúdo interessante, de ser pessoas desconhecidas que, de repente, te explicam como é que funciona o sistema de água e esgoto das cidades, ou por que tal lugar deveria ter menos espaço para carro, ou qualquer outra coisa assim. Veja esta joia sendo desoxidada e ela vai brilhar de novo. Coisas assim, que eu nunca ia ter parado pra falar, quero ver isso. Simplesmente aparece lá pra mim e pronto. E essa foi a graça do Twitter pra mim por muito tempo. Então, talvez o Twitter, assim, acabar acho que não acaba, mas, diminua bastante de tamanho, se torne uma rede mais do passado, como muitas outras, sei lá, como o Tumblr, né, que acho que passou por algo parecido, de tentar rentabilizar, não conseguir, aí vendeu pro Yahoo não conseguiu, eles venderam por troco de pão, e existe aí até hoje, mas perdeu total relevância. E talvez isso aconteça com o Twitter, né, se continuar seguindo aí pra essa linha, mas as pessoas vão pra outro lugar, sabe? A pessoa não vai pra um Twitter 2, a pessoa vai ficar, sei lá, já tem perfil no Instagram, vai continuar no Instagram, talvez vá pro TikTok, talvez vá pra alguma rede social da moda, um BeReal da vida, mas é difícil substituir e ao mesmo tempo talvez nada substitua. O Twitter, ele é realmente um caso à parte, assim. Se você for analisar nos últimos 10, 12, 13 anos, onde a gente viu essas redes novas surgirem, teve até o Snapchat, né, que cresceu e depois despencou, foi copiado pelo Instagram, mas os propósitos são bem diferentes, né? A dinâmica, eu diria, é bem diferente. E o Twitter tava sempre ali. Ele nunca foi protagonista, mas ele foi ganhando, conquistando espaço e tal. Então, assim, eu lembro lá no começo, eu criei a conta em agosto de 2007 no Twitter. Cara, era uma coisa muito, sabe, raiz, assim. Era muito gostoso. Você falava as coisas sem nenhuma preocupação. Coisas que eu digo inocentes, assim, sei lá, coisas bobas da sua rotina. Fiz um negócio aqui agora, sabe? Como se fosse falando realmente com um grupo de amigos, porque... Criei um blog de tecnologia aqui. Acho que vai ser legal isso um dia. Isso. Tanto que você plugava no Gtalk, né? Então o pessoal ficava como se fosse um chat quase conectado com o Twitter. Então, assim, sempre foi uma coisa meio de nerd, quase que de nerd. E ele foi ganhando mais espaço, acredito, porque artistas começaram a entrar ali, ele começou a ser também um canal bom pra político, pra, sei lá, pessoas conhecidas darem declarações públicas sem precisar fazer uma carta formal por uma assessoria de imprensa, né? E, enfim, eu não sei, o Twitter nunca foi a rede, saca? Ele nunca foi o centro das atenções, mas ele foi conquistando esse espaço e também foi se alterando o clima dentro da rede por conta, talvez, das pessoas que começaram a usar ali, não sei, né? Mas a dinâmica foi se moldando para um caminho bem diferente. A receita da rede, até entre 2020 e 2021, ela cresceu bastante, ali foi de 3,7 bi para 5 bi, então foi um salto. Mas
financeiramente, sempre foi uma rede extremamente deficitária, sempre deu prejuízo, né? Tirando 2 anos, o resto foi só prejuízo. Isso contando só o período público, de 2010 a 2022, sem contar os anos anteriores até. Mas enfim, é isso. Me parece que, pra onde as pessoas vão? É até estranho, né? Quando eu ouço falar isso do Instagram, realmente parece, tipo assim, cara, vai ficar um buraco aqui, né? Pra onde as pessoas vão? E o Twitter ainda não é uma rede de massa, sabe? Meu pai não tá lá, minha mãe não tá lá, meus amigos, sei lá, dependendo do círculo social, provavelmente também não usam Twitter. É uma rede mais popular do que era antigamente, mas não é uma rede essencial, entre aspas, igual é Instagram, TikTok, pra muitos já, né? Facebook. O Twitter sempre cumpriu esse papel, que eu não sei explicar muito bem qual é, mas sem ser o protagonista de nada. Eu acho que o papel é essa ideia meio que intuitiva da tal praça pública, que talvez não seja a melhor metáfora de todas, porque na praça pública não tem 15 mil pessoas falando ao mesmo tempo e contestando o que você está falando enquanto você fala. Mas é de fato uma coisa diferente e, assim, de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que essa é a coisa mais difícil de definir mesmo. O que faz do Twitter o Twitter? O que fez com que, sei lá, o cara mais rico do mundo tivesse essa obsessão com essa rede em específico? É realmente uma coisa que talvez a gente demore alguns anos pra entender e perceber as consequências disso. Agora, o que é certo de verdade, senhores, é que vocês vão ter que pagar pelo selo de vocês, tá? De verificado. Então podem coçar o bolso aí que $8 daqui pra frente. Então, Mobilon, Felipe, Riga, eles vão ter que começar a pagar. Será que vai ser $8 mesmo aqui no Brasil? Ou será que eles vão fazer um preço mais realista em outras... Vão ajustar, acho que vão ajustar sim. Se for ajustar pro preço Brasil de serviço, devia dar uns 50 centavos, assim, o equivalente. Porque do jeito que tá valendo... Que é o que vale aquele negócio. Acho que tem que mudar a cotação agora, porque realmente tá bem difícil. O que é outra coisa estranha, né? Porque essa parte da verificação, acho que é a única coisa que deveria ser... Assim, erraram muito, tá? Talvez eu não tivesse verificação, não sei se não tivesse errado. Eu acho que, enfim, jornalistas, assim, acho que até um certo nível era bom ter verificação, tá? Mas realmente vimos bastante disso aqui, os amigos conseguem verificação, porque o Twitter meio que tava uma lambança, eles fecharam o processo de verificação, mas ainda tinha gente conseguindo, porque tinha contatos, né? A gente conseguiu bem antes até dessa bagunça toda, mas Facebook e YouTube já é bem mais difícil conseguir verificação, né? Então, assim, acredito que dentro do preceito de liberdade de expressão, estar verificado corretamente ali quem tá falando aquilo é uma coisa que não deveria ser paga, né? Deveria ser realmente uma coisa que a rede se preocupa, porque é um benefício para quem tá usando, é um benefício até para a filosofia da liberdade de expressão, saber se eu tô, sei lá, vendo @presidente, peraí, mas é o presidente de verdade ou é um fake falando isso, né? Então, vou ter que pagar? Meio estranho. Mas eu acho que ter uma assinatura faz sentido também. Eles teriam que inventar recursos, talvez, que justificassem essa assinatura, né? Eu não acho que a verificação é um recurso, sabe? Eu acho que a verificação é uma necessidade. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente se você já criou sua conta no Mastodon, se tá pensando em pagar o selinho no Twitter Blue, manda seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, enquanto ele existe ainda, é só marcar @Tecnocast. E se quiser continuar o papo com a gente também em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição de Raquel Igni, sonorização de Ariel Libório e arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.